Aleluia. Quantos estão felizes aqui, amém? Eu estou feliz, como diz meu amigo Fabiano Pereira. Estou feliz. Estou encorajado. O que, amor? Está preocupado? Eu estou muito encorajado, queridos, com isso que o Senhor está fazendo entre nós. De fato, estou cheio de expectativa. Tragam-me um tangedor, por favor. Fafa está na demanda. Queridos, nós queremos que o Pai tem algo para impartir e estou muito convicto disso. De fato, quero poder cooperar com o Espírito. Queremos novamente saudar os irmãos que estão entre nós, de dezenas de cidades, e os pastores de Curitiba e região que atenderam o nosso convite. Cremos que temos uma porção do Senhor. Enquanto você se organiza aí no sentar, nós hoje é agora a nossa última sessão com palavra. Então amanhã, a partir do meio-dia até as 22 horas, nós teremos a Assembleia Solene, ok? Vamos nos reunir 11 horas da manhã os tangedores. 11 horas da manhã os tangedores, e vamos a partir do meio-dia até as 22 horas diante do Senhor para cumprirmos o chamamento de Joel 1. De fato, nós entendemos uma coisa para esse tempo. Qual é? Não vamos mais falar de algo nas Escrituras sem entrar nisso, no momento em que falamos. Então, se falamos de Assembleia Solene, nós vamos amanhã convocar uma Assembleia Solene, como já temos feito. E eu quero te encorajar, apenas para que a gente esteja pronto. Será um dia de proibição, um dia de jejum, de acordo com Joel 1, 13 ao 15. Nós não vamos servir almoço amanhã, nós não vamos servir nenhum tipo de alimento, apenas água, e cremos que o Pai vai impartir suas questões conosco. Queridos, eu quero começar de forma muito sóbria. Percebemos uma sobriedade do Espírito, mas cremos que pessoas serão ativadas hoje, poços serão desentulhados, pessoas serão reposicionadas. Quantos acreditam nisso, amém? De fato, nós colocamos toda a nossa expectativa no Espírito, naquilo que Ele pode fazer, e aprendemos uma boa coisa. Qual é? Nós aprendemos a liberar a palavra profética para o templo sobre as pessoas, a fim de que ela se cumpra. Então é o Pai que faz, não somos nós, ok? Antes de entrarmos nesse aspecto, eu quero compartilhar algumas coisas. Eu percebi que o Espírito está fazendo algo, que são as coisas que nós estamos falando nos últimos anos, e algumas chaves da parte do Senhor que tem nos ajudado. Então, eu quero que você abra a Escritura em 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, Lucas. Se nós conseguirmos fazer isso com bastante praticidade, a gente segue no telão. Senão eu vou usar as Escrituras, porque eu quero ser assertivo no meu tempo aqui. Esta admoestação te dirijo, filho Timóteo. Ninguém orou por mim, né? A gente orou por todo mundo. Vocês podiam orar por mim? Sério, eu sinto a necessidade. Pedro, você pode orar por mim? Quem? Gerhard, você pode orar por mim? Seu Deus, nosso Pai, como tua igreja aqui reunida, abençoamos a vida do Leandro. Revestimos com o teu poder, que o teu Espírito Santo possa estar inspirando as suas palavras, estar lhe dando a cada momento o teu poder, Senhor, de transmissão, de comunicação, para que haja alegria, libertação e liberação do teu poder nesse ambiente em nossas vidas. Eu quero falar acerca um pouco do eterno propósito de Deus, tem sido a carga que eu tenho recebido do Senhor. Eu quero falar do aspecto pleno desse propósito, mas eu quero falar primeiro do aspecto pessoal. Eu estou tentando remover do meu vocabulário a palavra indivíduo. Eu costumava falar de como o propósito se desdobra no indivíduo, mas a palavra indivíduo vem daquele que não se divide. E de fato nós não somos um povo, não no aspecto
de visão pejorativa, mas nós somos aqueles que somos repartidos, somos compartilhados, como Cristo foi partido por nós. Então eu quero falar primeiro do aspecto pessoal, e o Espírito está comunicando coisas comigo nesses dias, ouvindo meus conservos, e eu quero poder tentar, é meio ousado o que eu vou falar, mas eu vou tentar organizar tudo que foi dito de uma forma pragmática e objetiva. Esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as, vamos fazer um trato, sempre que eu paro vocês leem o que está escrito, tá bom? Que segundo as que ouve, por elas o combata o bom combate. Uma das coisas que nós temos experimentado da parte do Pai é nos movermos no espírito de profecia. Essa é uma palavra para o tempo do fim, mas escute, eu quero que você preste bastante atenção em algo. Essa atuação profética no tempo do fim, ela pode ser provada como genuína a partir daquilo que ela revela. O que eu quero dizer com isso? A Escritura diz, só abre o que eu pedi, Lucas. A Escritura diz em Apocalipse, esse não precisa, 19:10, que o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. O que isso quer dizer? Que quem dá testemunho, quem revela a pessoa de Yeshua é o espírito da profecia. Nós temos uma mente católica, não compreendemos verdades bíblicas. O livro de Apocalipse está sendo revelado a João pelo espírito da profecia. É um anjo. E quando João se dobra para adorá-lo, ele diz em 19:10: não faça isso, eu sou teu conservo, porque adora a Deus. E o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. O espírito de profecia foi enviado à ilha de Patmos para revelar a João o fim dos tempos. Amém? Não amém. Para revelar a João a pessoa de Jesus. De fato, não amém. O centro do drama de Apocalipse é Yeshua como noivo, rei e juiz. Diga: noivo, rei e juiz. Então, a revelação de Apocalipse, o 1 de Apocalipse diz: esta é a revelação de Jesus Cristo. Então, João está sendo conduzido por todo o livro pelo espírito de profecia. Este espírito está operando nos nossos dias. É um anjo da parte do Senhor que tem o encargo de liberar um movimento profético na terra. Também chamado de o espírito que estava sobre Elias. É o mesmo espírito. Quantos entendem isso? Daqueles que preparam um caminho. E Paulo fala a Timóteo, ele dá uma exortação, uma palavra de encorajamento a um jovem pastoreando numa realidade de grande batalha espiritual. Timóteo estava em Éfeso, e Éfeso era sem dúvida uma das cidades mais difíceis daquela época para o avanço do Evangelho. Você percebe em Atos, quando Paulo chega lá, então eles aplaudem por mais de 2 horas a deusa Diana. Quem lembra disso? Atos 19 registra isso. Timóteo está militando a causa, e de fato Timóteo está tendo adversidades, e Paulo dá uma palavra para que Timóteo possa ser encorajado e avançar. E qual é a palavra? Lembra das profecias que foram ditas sobre você. O que o Pai está fazendo com toda uma geração hoje? Ele está nos dizendo: lembra do que foi dito pelo espírito de profecia acerca de você. Quantos aqui tem uma palavra profética? Levante a mão. Quantos aqui tem uma palavra profética sobre a sua vida? Quantos aqui já se tornaram essa palavra? Você recorda, tanto falamos com Pedro, que João Batista, ele se tornou o Isaías 40. Quando Yeshua fala sobre João Batista em Mateus capítulo 11, ele diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de vestes reais? Não. Então o que vocês foram ver? Ele mesmo responde e diz: um profeta? Mas ele continua e diz assim:
em verdade vos digo que bem mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mas o que Yeshua estava dizendo? João não é meramente um profeta, ele é a própria profecia. E nós estamos falando sobre tipos de pessoas, pessoas proféticas. O que são pessoas proféticas? São pessoas que encarnam a palavra que está sobre ela para o seu tempo e se tornam essa palavra viva. Como assim foi com Yeshua, como assim foi com João Batista, seu precursor. Quantos entendem? Sim? Então, nós precisamos fazer menção das palavras proféticas que estão sobre nós. E Paulo diz: Timóteo, anda, diga anda, diga anda. Timóteo, anda de acordo com a palavra profética. Primeira coisa, a palavra profética cria uma geografia, uma jurisdição para que nos movimentemos. Muito daquilo que não funciona em nossas vidas e das áreas que nós não conseguimos mudar é porque não estamos andando dentro do nosso destino profético. Quando você começa a se adequar, a se posturar dentro da palavra profética, tanto no âmbito pessoal, que é o que está sobre a sua vida, quanto no âmbito pleno, que é onde você entra na economia de Deus, na forma de Ele administrar o seu plano. São duas verdades. Aquilo que Ele disse sobre você te coloca dentro da economia dele, daquilo que Ele está fazendo. Basicamente o salmista ele resolve falar disso de outra forma. No Salmo 139, verso 16, ele diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro, sem que nenhum deles ainda do que o salmista está falando? A palavra já foi liberada sobre você. Deus tem um propósito eterno, Ele é pleno, ok? A Escritura fala de desdobramento desse propósito, que se dá por meio de Yeshua e de um reino sacerdotal. Dentro desse plano está você e está eu. A palavra profética que diz o que eu sou para Deus me coloca dentro dessa economia. E eu começo a aprender a andar, a operar dentro de uma jurisdição e começo a me dar conta que eu tenho autoridade para afetar aquele lugar. Sem muito esforço, sem a carne, mas pelo Espírito do Senhor. Por quê? Porque eu estou andando na geografia que a palavra profética criou para mim. Porque Nick e Rachel Bilman estão, por exemplo, servindo em Recife, na Casa Betânia, e estão sendo uma fonte para nos servir, porque na jurisdição da palavra profética dele está Brasil. Se o Nick vai para a África, as coisas param de acontecer, se Deus não falar. Se Deus falar, beleza. Mas na África tem os barrigudinhos com mais fome. Não vai ter autoridade, não vai operar, não funciona. Mas se o Nick está no Brasil, quando ele funciona, Deus imparte, Deus comunica, Deus empodera, Deus respalda. Ele, não, a palavra profética. Então, eu estou tão tocado nesses dias, ouvindo os meus conservos, de ver cada um entrando no seu destino profético. E hoje eu quero falar um pouco dessas experiências que temos tido, para que você também seja encorajado a entrar no seu destino profético. Não estamos falando de coisas platônicas, como nos disse Jorge Anderson, missional. Estamos falando de tocarmos realidade espiritual. Por isso nós temos orado incessantemente e temos dito, quando Paulo ora sobre os santos que estavam em Éfeso, Paulo só tem uma oração, 17 e 18 de Efésios 1. Ele não pede mais. Eu sei que a gente está acostumado com a palavra more ou mais, mas dentro da economia de Deus ela não encaixa, porque Deus não precisa dar mais nada, Ele já deu, é nós que não entramos nesse lugar. Então o que Paulo pede sobre os santos de Éfeso? Espírito de sabedoria e revelação, a fim de que os olhos deles fossem abertos para ver a esperança da vocação deles e a herança entre os santos. O que Paulo está dizendo é que tudo
que o Pai nos deu está em Cristo. E quando nos encontramos nele, então temos toda a provisão para nos tornarmos o que Ele disse que nós seríamos. Então não cabe mais. Cabe, Senhor, me ajuda a ver o que já tem sido dado a mim em Cristo Jesus. Quando você pede mais, pode ser uma denúncia de que você não está alinhado com a palavra profética. Agora, então, diga, a palavra profética, primeiro, cria uma jurisdição. Ele diz, anda de acordo com a palavra profética, ok? Depois ele diz, e por meio dela, combata bom combate. Escuta, Paulo está usando uma linguagem bélica a Timóteo. A linguagem de Paulo é uma linguagem estratégia. Ele está falando sobre estratégias. Que bom, você sabia que eu pensei no meu coração agora que eu te vi, que você ia tanger comigo. Para mim é uma honra. A Tamila é uma das nossas tesouras que a gente tem. Nós temos pessoas tão especiais entre nós, irmãos. Aleluia. É bonita a Tamila também, né? Eu tive um sonho que tinha um cara querendo namorar você. Não foi, Fran? Eu falei, o nome dele era Paul. No sonho eu me sentia mal. Acho que se aparecer nós vamos meter o pé na bunda. Paul! Na verdade, não foi? Essa semana, mano, eu falei, sonhei que ia estar. Falei, Fabiano, sonhei. Se tinha algum Paul aqui, Paulo, pode vazar, velho, que aqui não rola. Aleluia. Ela cria uma jurisdição. E ela não só cria uma jurisdição. Ele diz, combata o bom combate. Diga, combata bom combate. A linguagem de Paulo é estratégica. Ele está dizendo, ele está fazendo, ele diz para... É isso que eu não consigo falar o que eu quero falar, porque eu fico vagueando na minha mente. Paulo fala várias vezes com Timóteo sobre isso. Ele diz, Timóteo, o bom soldado não se envolve nas coisas dessa vida. O que Paulo treinou? Paulo treinou, cara, um cara da tropa de elite, do comando Delta. Ele está treinando um garoto que está ganhando jurisdição em lugares tenebrosos. E ele está dizendo, Timóteo, o que te dá autoridade é estar dentro da geografia. Você está em Éfeso, porque a palavra profética disse que você iria para Éfeso, lembra? Não tema Diana. E você não apenas está nessa condição, você está equipado. Combata bom combate. Ele está dizendo, ela cria jurisdição e te equipa para avançar. É como quando nós podemos ver o treinamento de exércitos, ou de comandos deltas, ou de tropa de elites. E essa é uma palavra que está sobre a nossa geração. Rick Joyner disse há mais de 15 anos atrás a respeito do comando delta. Uma visão que ele teve e escreveu de uma geração sem nome, sem face, sem tribo, sem lugar, que iria tomar todos os lugares da terra. Então, escute, a palavra profética que está sobre você, primeiro, te coloca dentro da economia de Deus, do desdobramento e da forma que Ele desenvolve seu propósito. Ela te dá uma geografia e ela te equipa com as armas da nossa milícia. E Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Quando você aprende a funcionar, olhei para o Jean e lembrei, o problema de ter alguns amigos aqui é que a gente fica nesse ambiente. Eu falei com o Pedro, lembra? Essa música foi uma das que nos ativou lá, Gustavo Paiva, Randy Clark, muitos anos. Tem muita coisa acontecendo boa para nós nesses dias. Então, eu tenho pensado nessas coisas. Por muito tempo eu queria me mover dentro do propósito de Deus e eu queria ter unção, sabe? Quem não quer ter unção, né? Então eu queria ter unção, e aí eu vi um cara jogando um paletó nas pessoas e as pessoas caíam. Aí eu, paletózinho, né? E ó, flow. Não dava muito certo. Eu não estava andando dentro da palavra que estava sobre mim, eu estava querendo ser o Benihim. O máximo que eu consegui ser foi o bem no rim. Então, por um tempo eu e o Fabiano sempre brincamos, né? O Fabiano disse que ele já foi o Randy Clark, Mike Shea.
E foi até um outro. Marco Feliciano. Eu não sabia disso. Aleluia. Aleluia. Não é ruim termos referências, e cada um de nós tem referências. Essas pessoas, elas podem nos encorajar, e o lugar que elas andam em Deus pode nos chamar para entrar na profecia que está sobre nós, mas não está sobre nós a palavra que está sobre eles. Então a gente tenta reproduzir as coisas e elas não acontecem e a gente se frustra. Sabe por quê? É porque você não está sendo você mesmo. No dia em que você descobrir quem Deus te criou para ser, você nunca mais desejará ser outra pessoa além de você mesmo. Você entende isso? Sim? Basta você identificar o que a palavra diz sobre você e andar nela. Então lembra, queremos só olhar o propósito pleno e queremos olhar o campo pessoal, como a palavra profética nos coloca dentro da economia de Deus. Por economia de Deus, eu insisto em dizer a maneira que Ele administra seu plano, ok? Agora eu quero olhar com vocês algumas coisas que têm nos ajudado nessa dinâmica. Efésios capítulo 4, Lucas, verso 12 e 13. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Estão comigo? Sim? Tendo em vista, ele fala sobre os homens que são dados como dons, no verso 11, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Tendo em vista o aperfeiçoamento, diga aperfeiçoamento, dos santos para a obra para a edificação do corpo de 13. Até que alguns de nós, aleluia, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno ao estado de à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, por que o Pai, escute, nós vamos falar sobre dons que são impartidos. Por que o Pai dá homens como dons? E por que o Pai dá dons aos homens? Ok? Diga assim: o Pai dá homens como dons, e também dá dons aos homens. E esses dons visam o quê? Que nós possamos alcançar a estatura de seu filho. Mas nós só podemos alcançar a estatura de seu filho se chegarmos ao pleno conhecimento dele. Ok? Mas eu quero que o versículo 12 volte, por favor. Tendo em vista o aperfeiçoamento, a palavra teleio significa maduro, pleno, realizado, completo, pronto. Se a Escritura diz que nós vamos alcançar essa estatura, então de fato nós vamos alcançar esse lugar. Mas a pergunta que cada um de nós deve fazer a si mesmo é: já estamos nesse lugar onde somos plenos? Ninguém está falando sobre a realidade de quando o céu vir para a terra. Nós estamos falando sobre nos desenvolvermos. É agora. O aperfeiçoamento dos santos para a... Acho que vocês esqueceram. Vamos lá. Para a... Agora, a pergunta que nós precisamos levantar aqui é: a palavra obra é trabalho? A palavra ministério é trabalho, irmão. Então o questionamento é: por que temos a impressão que Paulo está sendo redundante nesse assunto? É porque não nos está claro, olhando para a parte plena do plano de Deus, o que é o plano de Deus para nós. Por muitas vezes nós temos dito verdades que vamos seguir construindo hoje aqui. Mas eu quero que você observe algo. A obra é o que Deus está fazendo em nós. O ministério é o que Deus faz através de nós.
Agora, temos levantado essa pergunta aos pastores e líderes de toda essa nação durante esse ano. E a pergunta que eu tenho feito é: o que é a obra de Deus? Quantos aqui querem se enganjar na obra de Deus? Sinceramente, digam sim. Então, o que é a obra de Deus? O que Ele está fazendo, queridos? Nós queremos tomar parte. Lembra? Uma das coisas que também já temos falado há muito tempo já. João 5,17, Yeshua diz: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, queridos, por favor, projeto de vida não. Projeto de vida no fim do ano não cabe mais. Nós precisamos compreender os mistérios de Deus. Não em qual aspecto, Leandro? Não naquele aspecto de eu vou dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Sabe, os nossos cultos, eles sempre começam com Deus desviado. Aí nós cantamos e oramos para que Deus se converta ao que? A nossa vontade. Todo culto de domingo Deus está desviado. Então bora cantar, bora orar. Para quê? Para que Ele se converta a quem? A nós. Alguém está aqui me ouvindo? É como se Ele não soubesse o que fazer e nós precisássemos dizer o que Ele deve fazer. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Põe uma ofertinha. Aí não, aí coloquei a ofertinha, paguei o guardinha que vai apitar na frente da minha casa, ele vai ter que resolver. Quem está me entendendo? Não estou falando de termos prudência, de projetarmos, mas o autor de Provérbios diz: do coração do homem vêm os planos, mas do Senhor a resposta. Então a gente planeja e quase nunca dá certo. Mas a gente segue tentando ter prudência. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de você entender o que Deus está fazendo. Como Yeshua disse: meu pai trabalha até agora. Era sábado, ele havia curado um homem. Ele disse: então eu também trabalho. Ou seja, meu pai está fazendo algo e eu me envolvo naquilo que ele está fazendo. Amém? Por quê? Porque eu preciso me desenvolver. Escute isso, por favor, escute. Pode voltar no Efésios, Lucas. Obrigado. Volta no 4:12 de Efésios. Olha só, o que é a obra de Deus? Melhor, Lucas, João 6:28. Tá, olha só. Então Paulo fala da obra do ministério, que é o que o Pai está operando. A obra é o que o Pai está fazendo em nós. O ministério é o que Ele está fazendo através de nós. Agora, em João 6:28, Yeshua fala algo interessante. A Escritura diz: perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? É uma boa pergunta, mas ela precisa de correções. Verso 29. Jesus lhes respondeu: a obra, primeira coisa, Deus não está envolvido com muitas coisas, ok? Deus está fazendo uma única coisa. É por isso que Yeshua disse: Marta, Marta, uma só coisa necessária. É por isso que Davi diz: uma coisa peço ao Senhor. 27:4 de Salmos, 10:38 de Lucas. A obra de Deus é esta, que creiais. Mas para que você creia, você precisa de um testemunho. Que creiais naquele. Vamos tentar de novo. Eu acho que mais uma meia hora vocês entendem. Que creiais naquele. Não precisa gritar, é só ler normal. Que Ele enviou. Escuta, o que é a obra de Deus? Ele está construindo um testemunho de seu Filho. O que é a obra de Deus? É única e exclusivamente revelar Jesus. E a obra de Deus te coloca num lugar, escute isso, chamado em Cristo, que também é chamado de igreja, ou corpo de Cristo. Lembra o episódio de Mateus 16:13 em diante? Quem dizem os homens que eu sou, tal, e vocês, tu és o...
o Filho do Deus vivo. Então Yeshua disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos... Olha só, a obra de Deus em Pedro colocou Pedro num lugar, em Cristo, na igreja. O que é a igreja? É uma realidade que começa a partir do momento em que Deus Pai, através do Espírito, revela a um homem que Jesus é o seu Filho. O que ele está fazendo? Ele está construindo um testemunho de Cristo em nós, para depois construir um testemunho dele através de nós a todas as nações. Então, o que é a obra de Deus? É única e exclusivamente revelar seu Filho. É por isso que 19:10, que a gente já citou de Apocalipse, diz: o Espírito da profecia é o testemunho de Yeshua. Sabe o que nós temos dito? Tem muita gente que faz um monte de coisa boba, infantil, carnal, e chama de profético. O que é profético? Como quando alguém dá um rodopio. Oh, que profético! Qualquer manifestação que não revele a pessoa de Cristo não é profética, é misticismo. Então, esse quadro aqui é profético? Esse quadro é profético ou não? Agora eu vendo ou não vendo? Hã? Por que ele é profético? Porque ele está apontando para a pessoa de Jesus. Então, profético não é nenhuma coisa em transe. Embora tenha êxtases de Deus e a gente curte, mas eles sempre são experiências que nos levam ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Minha questão com as manifestações sempre era: tá, eu sei que Deus faz essas coisas, eu já as encontrei nas Escrituras, eu sei que Randy Clark não é um falso profeta, como alguns tolos da minha cidade diziam a ele. Mas eu tenho uma pergunta: essas pessoas que caem, que tremem no chão e que não amadurecem, alguma coisa está errada com elas. Porque essa manifestação profética não está levando elas ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Logo elas não estão alcançando a estatura dele. Alguma coisa está errada. E eu descobri que na verdade o problema não estava com a manifestação, o problema está na alma da pessoa. Muita gente é impelida pela sua alma, pela sugestão, psicologia, cara. Todo mundo cai, eu caio. Todo mundo treme, eu tremo. E claro, Deus tem seus afagos, e eu creio que hoje é um dia de afagos do Espírito. Eu não estou tirando isso de forma nenhuma. Eu estou dizendo que isso vai tornar mais clara a pessoa de Jesus para você, porque isso é a obra de Deus, é única e exclusivamente revelar seu Filho. Agora, olha que interessante, a obra do ministério. Obra é Deus revelar seu Filho em mim. Ministério é Deus revelar seu Filho através de mim a alguém. Leandro, será que eu tenho ministério? Responda para você mesmo: alguma pessoa já teve uma revelação de Jesus através de você? Mas eu canto muito bem, não quer dizer nada. Eu também sei falar bem da Bíblia, nada. Você pode me apontar uma pessoa que viu Cristo em você? Colossenses 1:26, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo diz: a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e eu nada propus saber entre vocês a não ser Cristo e esse crucificado. Agora escute, a obra é o que Deus faz em mim, o ministério o que Deus faz através de mim. Você que está anotando não precisa abrir. Lucas, em Gálatas 1:15-16, Paulo disse assim: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Diga assim: aprove a Deus revelar seu Filho. Coloca a mão em você, diga: em mim. Esse mesmo Paulo que no capítulo 1 diz isso aos irmãos da Galácia, no capítulo 4, no verso 19, em lágrimas, diz: meus filhinhos, por quem de novo tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, porque Ele já foi formado em mim.
ministério não começa quando você passa a fazer algo para Deus. Ele começa quando Deus passa a fazer algo em você. Então nós estamos buscando encontrar esse lugar onde seremos transformados, para nos tornarmos o quê? A imagem e a semelhança de Cristo. Por quê? Porque Ele é a imagem e semelhança do Deus invisível. Colossenses 1,15, fundamentos apostólicos. Quantos entendem? E eu quero construir. Quem entende isso? Ah, que bom. E eu quero olhar com vocês essas verdades e permitir que o Espírito vá trabalhando em nós, porque de fato, eu repito, eu estou muito encorajado com aquilo que o Pai pode fazer nesse lugar. 1 João capítulo 3, Lucas, verso 2 e 3. Vamos relembrar verdades. Amados, agora somos e ainda, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos, porque assim como é, olha a chave que Paulo fala em Efésios 4, ele diz: o pleno conhecimento do Filho de Deus e a sua própria estatura. Então, como eu posso me tornar semelhante a Ele? Primeiro eu preciso vê-lo, Deus revelá-lo a mim. Agora aqui Paulo usa a expressão semelhante. Já em Romanos 8, 29, não precisa abrir, Lucas anota, Paulo diz que os que de antemão Deus conheceu, Ele também os predestinou. Para quê? Para que eles fossem feitos de acordo com a imagem de seu. Quando Deus intentou nos criar, Ele intentou nos criar a sua e a sua. O pecado comprometeu isso. Mas o Pai está intercedendo e Ele está jejuando, Ele está diante do Pai para que eu e você sejamos feitos por meio de processos a sua imagem e a sua semelhança. Ok? Agora na prática, como isso funciona? Pelo exercício do nosso sacerdócio. O Pai está criando um novo tipo de homem para um novo tipo de cidade. Lembra que nós mencionamos que há duas coisas apenas nas Escrituras que Deus fez com suas próprias mãos. Primeiro, o homem. Segundo, a cidade que tem os fundamentos. Hebreus 11, do 8 ao 10. A Nova Jerusalém de Apocalipse 21. Quando Deus envolve suas mãos, quando Ele toca, Ele vai compartilhar natureza. Quando Ele faz algo com suas mãos, Ele vai fazer algo de acordo com sua própria natureza. Então, Ele usa as mãos para nos criar e Ele usa as mãos para fundar a cidade. Agora, quem vai habitar na cidade? Quem está sendo construído por Ele hoje. Quem vai adentrar na cidade que Ele construiu? Quem está sendo construído por Ele hoje. Por intermédio de processos. E queridos, tanto falamos, evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Porque nós estamos insistindo, tivemos uma mesa muito saudável com diversos pastores ali agora. Porque nós estamos insistindo na identidade da igreja como casa de oração. Porque Efésios, que é considerado pelos estudiosos o evangelho da igreja, Efésios fala a respeito desse novo tipo de gente que é chamado de igreja. E a construção de Paulo nessa carta, preste atenção por favor, ele começa falando sobre a natureza, diga natureza, vida
e vocação. Mais uma vez, natureza, vida e vocação da igreja. Então as primeiras declarações de Paulo em Efésios são sobre a natureza da igreja. E o que a igreja é por natureza? Ela é uma casa de oração, que exerce em primeira instância um serviço, um sacerdócio ao Senhor. Depois Paulo fala sobre a vida da igreja. Então agora, a partir de exercermos um sacerdócio ao Senhor, nós passamos também a ter autonomia para exercermos um sacerdócio aos santos, enquanto vivemos a vida da igreja. E o que é a vida da igreja? É o chamado para a comunhão. E o que é comunhão? É misturar vida. Comunhão não é nos reunirmos nesse lugar aqui. Isso é um ajuntamento. Comunhão é quando você mistura sua vida com alguém. É quando você passa a ter tudo em comum com alguém. Agora Paulo não para aí. Então depois do final da carta ele fala sobre a vocação da igreja, sobre o chamado da igreja e das nações. E aí está falando sobre o nosso sacerdócio ao mundo. Diga de novo: natureza, vida e vocação. Diga: sacerdócio a Deus, aos santos, ao mundo. Tudo começa onde? Em retomarmos a natureza e identidade da igreja, que é o que? Uma casa de oração. Por quê? Porque nós perdemos algo. O que perdemos, Leandro? Perdemos a imagem e a semelhança. Temos falado disso no Brasil, muitos irmãos têm ouvido já. Como o Pai está nos devolvendo isso? Por meio do sacerdócio do seu Filho, e de abrir para nós o acesso ao lugar santíssimo. E por que eu preciso entrar no lugar santíssimo? Porque no lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho, a glória de Deus habita. E por que eu preciso da glória de Deus? Porque é a glória de Deus que me transforma de novo à imagem e à semelhança. E na prática isso começa como? Com a devoção ao Senhor, com o sacerdócio ao Senhor. Quantos me entendem? Agora, se nós falarmos sobre vida da igreja, comunhão, repartimos, lindo. Nós acabamos de atender um irmão ali nas suas necessidades, a gente chorou. Oh, cara, que gostoso. Eu conheço muitas igrejas locais que no aspecto da vida da igreja eles são fantásticos. Eles repartem carro, eles repartem casa, e isso é bom. E eu conheço também outras frentes e outras comunidades que no aspecto da vocação ao mundo eles são fantásticos. Cara, os caras pregam o evangelho, cara. Os caras vão às nações, os caras vão às comunidades carentes, os caras pregam no ponto de ônibus, os caras pregam no avião, e eles dizem que não adianta, tem que pregar, não adianta pregar para crente. Todo evangelista se acha o bom, né? Tem que pregar para crente, não tem que pregar para crente, perdão, tem que pregar para o ímpio, tal, lindo. Mas onde nós sempre somos mancos? No sacerdócio ao Senhor. E por que nossa vida de igreja? Olha só, o que impactou Jerusalém foi a vida da igreja. As pessoas olhavam o povo comunicando entre si todas as suas coisas, porque eles eram um tipo de gente que tinham tudo em comum. Então diz que o povo achava muito lindo e que os santos caíam na graça do povo, e eles eram agregados. Então a missão de ir ao mundo se cumpria com pouco esforço. O esforço que você precisa fazer não é para servir esse santo do seu lado, e também não é para pregar o evangelho. O esforço que você precisa fazer é para entrar no lugar santíssimo, onde a glória de Deus se transforma e naturalmente você toca os santos e toca o mundo. Era o que Pedro tentava nos dizer.
Pedro disse, a Escritura não diz evangelize e eu os darei as nações por herança. Elas dizem pede-me. Mas elas dizem em Mateus 28 isso, mas Salmo 2 vem antes. Tudo começa em restaurarmos o sacerdócio ao Senhor. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Sim? Agora escute algo muito poderoso. Vamos olhar aqui agora. Vamos ver por onde nós vamos. Eu quero ser bem pragmático aqui. Os irmãos nem acreditam. A hora que eu terminar, os caras vão dizer não acredito. Terminou? Terminei. Eu vou dizer terminei, Espírito Santo. Agora eu não te atrapalho mais, eu prometo. Eu quero colocar isso de uma forma bem legal para vocês entenderem. O Pai está nos chamando para esse lugar de comunhão, porque na comunhão nós somos afetados pela natureza dele. Essa é uma chave poderosa. Tudo nas Escrituras é sobre relacionar com ele, ok? Escuta só. De Gênesis a Apocalipse, nós já falamos. Eu agora não vou ler todos os textos, tá? Eu vou mencionar para quem quiser anotar bem rápido. Em Gênesis 2,15, Deus cria um jardim e coloca um homem. Através do jardim do Éden, o que Deus está dizendo? Qual era o objetivo do jardim? O lugar de comunhão. O que Deus estava dizendo? Eu quero habitar entre vós. Então o homem peca e é expulso do jardim. Em Êxodo 25:8, Deus segue com o seu plano. Deus não tem plano B. Diga, Deus não tem um plano B. Diga, nele não há sombra nem variação. Então o que Deus diz para Moisés? Muitos anos depois do homem ser expulso do Éden, Êxodo 25:8, ele diz: construa um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. Por quê? Porque se eu tiver um lugar para habitar, minha glória os transforma e devolve a minha imagem e a minha semelhança. Então em Gênesis, Deus fala isso por meio de um jardim. É a multiforme sabedoria de Deus, diz Efésios 3:10. Em Êxodo, Deus fala isso por meio de um tabernáculo. Diga tabernáculo. Diga jardim e tabernáculo. Entramos no período dos reis e Deus segue procurando a mesma coisa, Pedro. Então Salomão edifica o templo. E qual era o objetivo do templo de Salomão? 1 Reis 6:7 diz que se edificava o templo com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem alguma ferramenta de homem se ouviu na casa enquanto a edificavam. Olha que poderoso. A Escritura diz que nós somos o templo de Deus. Quando estavam construindo o templo de Salomão, diz que não tinha barulho de ferramenta humana. Nós somos pedras vivas, diz 1 Pedro 2:4-5, edificados para uma casa espiritual, a fim de que sejamos sacerdócio santo. Olha só, não é a casa, é o sacerdócio. A casa, o ambiente, proporciona o sacerdócio. O sacerdócio nos leva a nos tornar o que Deus nos chamou a ser. Por que nós queremos construir um lugar de oração contínua? Para que pessoas possam exercer em primeiro lugar seu sacerdócio ao Senhor. Que claro, começa no seu quarto. Por isso Yeshua diz em Mateus 6: tu porém quando orares, entra no teu. Ele não diz você porém se orar. Ele diz quando. Não deve ser uma coisa ocasional, deve ser uma rotina. Já que você tem uma rotina, então quando orar, entra no teu quarto. Não é se você orar. Porque à medida que você se expõe a mim, eu me revelo a você. E você se torna como eu. E o meu Pai fica satisfeito. E o meu serviço fica completo. Simples assim. Isaías 53, 12 e 11 diz isso. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Qual é o seu penoso trabalho? É devolver para o Pai bilhões e bilhões de pessoas a sua imagem e a sua semelhança. E o método de Deus é tão simples que a gente descarta. Começa ficando diante da minha presença. Permita que eu possa tocar você. Construa. Claro que o Pai é onipresente, mas existem lugares de encontros sagrados com Deus. Ele está dizendo: fica num lugar onde ninguém vai te atrapalhar. Fecha a porta do quarto. Fecha a porta do teu quarto.
que nós estamos fazendo? Nós não queremos pessoas que orem na sala de oração e não orem em casa. Meu Deus, nós temos medo. Graças a Deus as pessoas oram também em casa entre nós. Só que se há poder de Deus e glória para transformar quando um ora, o que dizer quando 2, 3, 4, 10, 20, 30 oram juntos? Quantos entendem? Mais gente orando, mais glória, irmão. Aleluia! É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos enchendo esse lugar de fumaça, e a glória de Deus tem nos tocado e tem uma porção poderosa para hoje, para trazer um afago, claro, para nos encorajar, sim, mas para quê? Para que hoje sejamos um pouco mais moldados à imagem do Filho. Se isso aqui não te levar a ser um pouquinho mais como Jesus, tem um problema. Nosso serviço apostólico e profético não está sendo aprovado por Deus. Como você prova a genuidade de um ministério? A genuinidade de um ministério, quando ele pode gerar pessoas à imagem de Jesus. Então, se você tem crentes, não quer dizer nada. Mas eu tenho 1000 crentes, ok? Crente até o diabo é, a Escritura diz, não diz? Agora, quantas pessoas com você, pastor e líder, são a semelhança de Jesus? Em quantas pessoas da sua comunidade local, de nossa, há o sentimento que havia em Cristo Jesus? Deixa eu falar, a gente está com o coração explodindo de alegria. Por quê? Porque tem 70 cidades do Brasil? Também, não vou mentir. Por quê? Porque tem graça de Deus? Também. Por quê? Porque nós estamos convergindo todos no Senhor? Também. Mas particularmente eu quero falar algo. Qual é o maior motivo de alegria que eu estou tendo nesses dias? É o nosso time. Eu estou tocado como essa galera está servindo vocês como Jesus serviu. O tom não parou um segundo. A Elô está com um rádio no ouvido. Positivo operando, viatura 47, viatura 47. O Fábio está na chuva. O Kawai está com varizes quase. Não é isso aqui. São esses caras servindo vocês com o sentimento que havia em Cristo, que aprova nosso ministério. É o Gerhard olhando assim, dizendo: É porque teve uma garotada que dias antes ficaram madrugadas e madrugadas, não só aqui como todo nesse lugar. Eles estão servindo como Jesus. Eles estão agindo no mesmo sentimento que havia em Jesus. Essa é a chave. Agora, seguimos nosso entendimento. Eu quero que você entenda algo muito especial. Nesse relacionamento no sacerdócio, nós vamos nos tornando a imagem e a semelhança de Deus. A glória de Deus vai nos transformando, como a Escritura diz. Quantos aqui querem a glória de Deus? Sério, sem pegadinha, quantos querem? Por favor, eu quero, cara. Eu preciso da glória de Deus hoje. Preciso de mais uma porção aqui da glória de Deus. Cara, eu preciso ver um pouco mais. Eu já não estou me aguentando mais falar de coisas poderosas. Eu preciso acessá-las. E a revelação é a única maneira de obtermos realidade espiritual. Deixa eu te falar, não é aquilo que você ouve, é o que você vê. Por isso hoje Deus vai abrir a visão de muitas pessoas aqui. Porque o que você escuta você pode esquecer, mas o que você vê, há o que dizer do mais poderoso apóstolo do Novo Testamento diante do rei Agripa, 26:19 de Atos. Rei Agripa diz: cara, você é um malucão, psicopata, tagarela, que não cala a boca. E Paulo em algema diz: ó rei Agripa, você não viu o que eu vi. I see the Lord. Paulo diz: eu não fui desobediente. Aquilo que eu ouvi numa boa pregação,
Sim, ao quê? A visão celestial. Então hoje, o que é a minha expectativa? É que nós possamos ver o que nunca vimos. Agora deixa eu te falar. Sabe 1 Coríntios 2:9, textinho do convite de casamento? As coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que jamais penetraram ao coração do homem. Credo. Essa palavra foi dita quando o véu ainda não havia sido rasgado. O versículo 10 diz: são as coisas, as que ninguém viu, as que ninguém ouviu, as que não subiu a nenhum coração de homem. São as coisas que Deus tem nos dado conhecer pelo seu Espírito. Eu quero ver o que eu nunca vi. Eu quero ouvir o que eu nunca ouvi. Eu quero sentir como eu nunca senti antes. Agora escute, cara. Eu já entendi porque os escribas ficaram proféticos. Tá uma coisa aqui, né? Tem um let it flow vindo aqui, né? Tem uma coisa vindo da parte de Deus para nos tocar e nos moldar a imagem de seu Filho. Não nos dar uma linguagem humana, não nos dar um trejeito de homens, mas nos dar a semelhança de seu Filho. Cara, eu tenho referências, mencionamos elas aqui por todos esses dias, mas eu quero ser como Jesus, cara. Vendo como isso começa? Tendo em mim o mesmo sentimento que havia no Senhor. Não vem me falar que você é como Jesus se não há em você o sentimento que havia nele. Fafijac tem liberado o mesmo sentimento que há em ti, que esteja em mim. Agora, olha que coisa poderosa. Então nós queremos glória. É mais do que queremos, a gente precisa. Senão a gente não pode entrar na economia de Deus e nos tornarmos o que Ele quer. Logo Ele não estará satisfeito. Mas sim, Ele vai ser saciado de seu eterno desejo. Por quê? Porque seu Filho já realizou tudo isso. A coisa mais maluca é que tudo já está feito em Cristo. A pergunta é: quanto tempo você vai demorar para sair do tempo e entrar naquilo que é atemporal? Olha só, Paulo diz assim, Filipenses 3, Paulo diz: prossigo para as coisas que estão diante, não adiante. Ele não está falando de futuro, ele está falando de eternidade. Eu não alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante. As coisas eternas estão aqui, agora. Now is the time. Não é amanhã, é agora. O que nós precisamos ver e depois entrar. É o que ele fala a Nicodemos: se você não nasce de novo, você não pode ver. Se você não nasce da água e do Espírito, você não pode. Tem gente que ainda nem viu, quanto menos entrou. Tem gente que já viu, mas ver o que Deus está fazendo não significa estar dentro daquilo que Ele está fazendo. Eu pude perceber, enquanto Nick e Rachel se ofereciam ao Senhor. Não estão oferecendo nada a nós, nem eu aqui. Estamos oferecendo algo ao Senhor. Eu pude ver que muitos estavam dentro e outros estavam vendo. Falei pro Fafa, já que eu tenho que honrar. Eles são fotógrafos, são tops. A gente falou, agora a gente está com uma equipe de fotografia violenta. Primeira vez que a gente pediu pro Fafa tirar foto na conferência, ele falou: velho. E a Jaque: ô Leandro. Falei: o que foi? Pô, nós vamos ficar tirando foto dos caras, em Deus. Falei: difícil, né, velho? Aí ele chegou aqui, o nick dele faz flow, ele já importation, tirou uma foto. Aquela ficou tremida. Por quê? Porque nós não queremos só ficar vendo as coisas de Deus, nós queremos acessá-las. Quantos estão desejosos de entrar num novo lugar? Ele vai abrir nossos olhos hoje, eu creio.
Agora veja, Êxodo 33, Lucas, eu preciso, 17 e 18. Quantos estão comigo, sim? Deixa eu acelerar aqui no meu horário aqui. Essa vai ser a vez, nunca antes na história desse país eu preguei tão pouco como vai ser hoje. É um avivamento. Amém? Quem que falou amém? Diáconos, levem-no. Você está convidado aqui, rapaz. Senta aí, fica quieto, a casa é nossa. Nós falamos até a Moisés e o Senhor estão num assunto, estão num papo, estão numa economia e tal. Deus falou uma coisinha a Moisés lá em Êxodo 25, que eu já falei. Deus disse: Moisés, faça para mim um tabernáculo, eu quero habitar entre vocês. Aí Moisés sobe no monte, só que Deus diz assim: escuta, essa é uma chave, meu profeta vai ficar feliz. Deus diz lá, fica nesse texto, Lucas, Deus diz em Êxodo 25, 8, assim: construam um santuário e eu habitarei no meio de vós. 9, cuide para fazer tudo de acordo com aquilo que você vai ver no monte. Você só pode fazer o que Deus está fazendo se ver. Aí Moisés sobe no monte. Eu estou correndo, né? Sobe no monte. Nuvens, trovões, relâmpagos. A gente estamos já trabalhando com a sala de oração por uma simples questão. A gente viu um modelo celestial. A gente entendeu. Então no céu é 24/7, 24/7. Então na terra não pode ser diferente. Assim na terra. Entendeu? Agora Deus fala: Moisés, cuida para fazer de acordo com o modelo. Quando a glória de Deus se manifesta no monte, Êxodo 33, o negócio fica tão bom. Diga, tão bom. Moisés fica 40 dias e nem lembra que tinha que comer. Ele está no flow. Imagina, cara. Você acredita que Deus pode te dar uma experiência como essa? Eu acredito. E aí o Senhor fala esse negócio aqui a Moisés: ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito. Não é isso mesmo? Moisés, eu vou fazer o que você falou. Porquanto e te. Essa é a chave. Olha só. Parênteses rapidinho, porque eu não vou até lá. Olha para mim. Rapidinho. Segura Lucas no texto. Olha para mim, por favor. Estou diminuindo, olha para mim. Vou falar menos, olha para mim. Tá ok? Eu já mudei. Eu estou falando look at me. Mas os irmãos ficaram falando que eu não tenho que falar inglês. Estão me oprimindo. Eu vou falar inglês. Escuta, para aí. Essas coisas que eu não preciso falar, viu, amor? Eu me perdi. Onde eu ia? Obrigado, Dani. Te conheço pelo nome. Cara, por favor, não faz meu trabalho ficar difícil, porque eu gosto de ensinar, mas eu estou conectando toda a escritura para você ver uma coisa só: pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento, então eu posso ser como ele. Tá, eu te conheço pelo nome. Nós estamos falando de desenvolver a nossa vocação, desenvolver o nosso chamado. Por quê? Não é o que fazemos, é o que o chamado faz em nós. Lembra? Mateus 7, 21 a 24. Não abre, Lucas. Mateus 7, 21 a 24, e Yeshua disse assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não curamos enfermos? Em teu nome não expelimos demônio? Quem lembra disso, diga sim. E ele olhou para eles e disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Opa, ele está dizendo: ok, vocês fizeram um monte de coisa. O problema é que nada foi construído em vocês. Por quê? Porque vocês usaram os dons que são para o desenvolvimento do homem interior, para que vocês se tornem como eu. Em vez de usar para o desenvolvimento, usaram para demonstração. Diga assim: os dons de Deus
são para o meu desenvolvimento e não para demonstração. Então ele diz: ok, vocês têm dons, entretanto eu não vos. E aí ele envia os discípulos em Lucas 10. Envia 70 discípulos. Curiosamente aqui tem 70 cidades. E um pouquinho mais curioso, ali na sala com os pastores tinham 70 pessoas. O que o Pai está nos falando? Que Ele está nos mandando a uma missão que está nos desenvolvendo. Como? Ouça isso. Quando os 70 voltam, eles dizem a mesma coisa que Yeshua disse que ouviria e que ouvirá nos últimos dias: Senhor, Senhor, em Teu nome os demônios se submetem, em Teu nome nós curamos enfermos, em Teu nome nós profetizamos. Aí Yeshua, primeiro a Bíblia diz que ele exulta no Espírito. Cozinhada no galo e diz: impressionante. Eu via Satanás caindo do céu como um raio. Aí ele diz o que importa. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Não é isso que importa. Não é esse o motivo da vossa alegria. O motivo da vossa alegria não é a missão que você realiza, é o que a missão está fazendo em você. O nome de vocês está escrito no livro das vidas, ou seja, vocês são conhecidos dos céus. É essa a chave. Então ele diz: Moisés, eu vou fazer de acordo com o que você falou. Por quê? Porque você achou graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome, cara. Você lembra o que acontece em Atos 19 com os filhos do sacerdote Seva de Paulo? Eles chegam no demônio em nome de Paulo, em nome de Yeshua, perdão, a quem Paulo prega. Sai. Aí o cramunhão, o fervo, e diz assim: Jesus é tenso. Isso aí não tem novidade nisso, você sabe. Ele diz: Paulo, nós também sabemos quem é. Oh, não, aí você está de brincadeira, velho. Não é só os céus que nos conhecem quando estamos sendo desenvolvidos na missão. O inferno também sabe quem somos. O problema é que ele diz: e vós quem sois? São os malditos que praticam iniquidade. Agora escute. Nosso ministério não começa da nossa capacidade de fazer algo para Deus ou por Deus, mas começa no exato dia em que Deus começa a fazer algo em nós. Agora então, Deus fala isso para Moisés. Você já pensou se Deus aparecesse agora, tipo o gênio da lâmpada, e falasse: eu vou fazer o que você falar? Cara, você já pensou? Se você pode pensar, tranquilo. Mas se você não tivesse esse tempo que eu te dei agora, e o Eterno se manifestasse e diz: o que você falar eu faço. Amém. Por todo lado, toda sorte. Por favor, não, né? Você não ia pedir bênção, conquista e vitória. Alguns iam, né? Moisés sabia o que ele estava procurando. Próximo versículo, Lucas. Moisés disse ainda: roga-te que me mostre tua glória. Show me your glory. Só para zoar o Lucas. Eu quero ver. Há lugares que nós chegamos em Deus em que nada mais tem valor, como aquele hino americano que diz que quando olhamos para Jesus, as coisas do mundo vão ficando pequenas, né? Charlie Hall canta no... Meu Deus, Eric. Moisés disse: mostra-me a tua glória. Deus falou que vai fazer o que ele pedir, ele pede. Mas aí Deus disse:
Próximo versículo, Lucas 19. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha diante de ti, e te proclamarei o meu nome Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Mas que papo é esse? Lindo! Mas não foi nada disso que eu pedi. Você disse que faria o que eu pedisse, e eu pedi. E Deus disse não. Só que tem uma coisa que vai rolar hoje. É que o sinal que a glória está vindo é quando a bondade está sobre nós. Quantos sentem a bondade do Senhor aqui? Você pode dizer obrigado, Pai? Obrigado por sua bondade sobre nós aqui hoje. Ela é um sinal de que glória está vindo. Agora ouça-me. Por que Deus parece se contradizer aqui? Ele não está se contradizendo. Ele já havia pedido algo para Moisés. Antes de subir no monte, ele diz: olha, vem no monte, eu vou te mostrar a minha vontade. Eu quero que você construa um tabernáculo. Você tem que fazer exatamente de acordo com o que você vai ver. Eu quero habitar entre vocês. Você precisa duplicar a realidade do céu na terra. Você precisa espelhar o céu na terra. Só que o negócio fica tão bom que Moisés esquece dessa parte. Ele diz: então eu quero ver tua glória. E Deus diz: então onde está o meu tabernáculo? Quantos aqui querem a glória de Deus? Quantos aqui querem construir o tabernáculo? Agora olha que coisa poderosa. Êxodo 40, Lucas, verso 31 em diante. Êxodo 40, 31. Tô ali, reta final. E junto deles Moisés e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés, quando entravam na tenda da revelação. Quem se revelava naquele lugar? E quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés. Próximo versículo. Então, e somente então, a nuvem cobriu a tenda da revelação e a encheu. Moisés estava ali dentro, sem tabernáculo, sem glória, sem modelo do céu na terra, day and night, night and day, dia e noite, noite e dia, sem glória. Qual é o problema? É que a glória não é uma coisa gostosa. É que sem glória eu não sou transformado, Nick. Se eu não sou transformado, eu não me torno a imagem do Senhor. Se eu não sou como Ele, em sua imagem e semelhança, eu não tenho parte com Ele. Quem me entende aqui, diga assim. Agora por quê? Aí Paulo vai mencionar esse texto, 2 Coríntios, Lucas 3, 17 e 18. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Quantos estão comigo? Sim? Tudo bem até aqui? Aleluia? Vai enchendo o seu coração de expectativa. A nuvem vai encher esse lugar. Leandro, por quê? Porque nós estamos construindo um tabernáculo nesse mesmo lugar que vocês estão todos os dias há quase 4 anos. Tem uma nuvem sobre esse lugar. Por quê? Porque nós estamos cuidando de fazer tudo de acordo com o modelo. O chamado à oração dia e noite não é opcional. Agora olha só. Ora, o Senhor é o Espírito,
E onde está o Espírito do Senhor, aí há, ok? Mas todos nós, Nick e Rachel, com o rosto, está fazendo menção de quem? Quem cobriu o rosto? Porque ele vai explicar que Moisés entrava no tabernáculo, escuta isso. A glória de Deus resplandecia sobre Moisés. Glória é resultado de obediência ao processo. Diga glória. É resultado, consequência de obediência ao processo, de construir de acordo com o modelo. Agora escute, essa glória brilhava sobre Moisés de tal forma que alterava o corpo físico de Moisés e sua face ficava brilhando. Quando a glória de Deus se manifesta, ela altera quem somos. Só que ela era transitória. Paulo explica versículos acima desse capítulo que eu não vou ler. Ela desvanecia. Moisés chegava no tabernáculo, a glória resplandecia. Então Moisés ficava com sua face brilhando. As pessoas não podiam fitar os olhos em Moisés, porque ele estava sendo imagem e semelhança de Deus. Eles não podiam fitar. Aí Moisés cobria o véu. Para quê? Não é para esconder a glória, é para que eles não vissem quando ela foi embora. Isso é o culto de domingo. O irmão sai do culto de domingo um farolete, um holofote de Deus. Terça-feira, nem a grande tribulação é tão escura igual o irmão. Por quê? Porque não permaneceu diante do Senhor na sua rotina. Quantos estão entendendo? Tem glória, mas fica no ministério da lei transitório. Mas diz: todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a somos na mesma a glória nos devolve a como pelo à medida que eu exerço meu sacerdócio diante do Senhor todos os dias, dia e noite, noite e dia, à medida que preparamos um ambiente para o Senhor. Sabe, por um tempo a gente teve uma crise com a mentalidade do catolicismo romano, e depois que a gente foi liberto e posicionado, a gente descobriu que de fato existem lugares sagrados. Isso é uma bomba atômica. Há lugares que você chega e o ar é rarefeito. Tem uma coisa de Deus vindo aqui sobre nós. Eu não sei de você, eu estou sentindo começar a ficar um peso no ar. Eu não estou falando isso para mexer com a sua alma, não preciso. Está acontecendo por causa da obediência a um modelo, por causa de cumprirmos as Escrituras. A glória nos transforma na imagem, e o texto original não diz bem de glória e glória, ele diz em glória que está aumentando. Então nós recebemos uma porção de glória, e se nós permanecemos com o mesmo ímpeto, com a mesma fome, com a mesma sede, a outra porção é maior do que aquela que recebemos. E depois permanecemos então nesse lugar diante dele, e uma porção maior vem, e essa glória não é como a que Moisés tinha, que ia desvanecendo, ela está aumentando sobre nós. E à medida que sustentamos lugares de oração dia e noite, essa glória vai aumentar sobre as pessoas que estão nessas regiões. Quantos entendem isso? E veja, não precisa ter teologia, não precisa cantar como Rachel ou Jaque, basta ter fome. Come quem tem fome, querido, bebe quem tem sede. Basta abraçar o chamamento dos céus. Quantos entendem, sim? Então, apaixonar pela face daquele a quem amo e ficar em tua presença um dia eu me
onde é o meu lugar, me apaixonar pela face daquele a quem amo e ficar na presença. É o meu lugar. Show me your glory. Você não sabe cantar bem? Eu não canto bem. Eu descobri uma coisa: Deus não está atrás de pessoas que cantam bem. Deus está atrás de pessoas que cantam de coração, cara. Me apaixonar pela face daquele que eu amo e ficar na presença onde é o meu lugar, me apaixonar. Vamos encher esse lugar de fome e ficar na presença. Me apaixonar pela face daquele que eu amo e ficar na presença. Me apaixonar pela face daquele a quem amo e ficar na presença. É o meu lugar, me apaixonar pela face daquele a quem amo e ficar na presença. Vamos! Me apaixonar pela face do homem que eu amo e ficar na presença onde Quantos estão amando um homem? Me apaixonar pela face do homem que eu amo e ficar na presença. mais uma vez, me apaixonar pela face. Me apaixonar pela face do homem que eu amo e ficar Na presença. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Abre os nossos olhos, Pai. Open your eyes. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Mostra, mostra, mostra. Mostra-me tua glória. Vem, Pai, vem, vem. Tem fome neste lugar. Tem sede neste lugar. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Ok, tome o teu lugar. Vamos lá, pode sentar. Senta no seu lugar. É um culto racional. Aleluia. Olha só, vamos crescer no Senhor. Eu quero terminar mostrando a importância do que estamos falando. Agora, olha só, nós precisamos dos dons ativados. Precisamos de visão espiritual. Precisamos compreender onde estamos na agenda de Deus. E nós temos falado sobre o mais poderoso derramamento do Espírito Santo que a história já viu. Quantos entendem isso? Agora lembra? É um culto racional. Nós vamos fazer agora colocações e encerramos aqui, né? Essa é a minha fala.
Joel 2:28, Lucas. Vou dar só tom. Só faca na cadeira. Hoje nós temos uma intenção aqui. Qual é? Empoderamento. Nós vamos orar por impartição de dons. A começar por visão espiritual. Maurício, você vai nos ajudar a orar, Maurício. Quantos estão comigo aqui? Digam sim. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, os vossos anciãos e os vossos mancebos. Agora escute, diga profecia, sonhos e visões. Profecia, sonhos e visões. Escute, essa é a característica e o tripé fundamental dos dons dos últimos tempos. Então, se você não tem tido sonhos, alguma coisa está errada com você. Talvez você não esteja dentro da agenda. Se você não está tendo palavras proféticas, talvez você não está dentro da agenda. Porque aqui não está falando sobre profetas de ofício, está falando sobre os dons que o Espírito dá a todos. Se você não está tendo visões, você não está na agenda. Mas qual é a boa notícia? É que entre nós há homens e mulheres que têm dons de sonhos, visões e profecia. E porque Romanos 1:11 diz que é possível comunicar, nós vamos orar por vocês. Por quê? Leandro, como assim? O dom não é de Deus? Ele é de Deus para você através de mim. Eu descobri uma coisa, eu tinha um problema de falar que eu ia profetizar. O Fabiano é o cara que mais me encoraja, ele me ensina. Ele diz: Vieira, você não sabe nem profetizar ainda. Ele fica bravo comigo. As profecias minhas são rasinhas, né? Estou melhorando. Do que você está falando? É porque eu descobri uma coisa. Não é que eu sou super espiritual, embora eu queira ser. Claro, né? O que é, Leandro? É que eu descobri que quando Deus me dá alguma coisa, de fato ela não é minha, ela é para alguém. Ele me dá para o meu desenvolvimento e para a sua edificação. Então eu falei com o Nick e Rachel, nós vamos liberar, vai ser gostoso. E depois em algum momento vocês vão deixar a banda e vocês vão tocar pessoas com a gente. Por quê? Porque a imposição de mãos comunica coisas espirituais. E os olhos de alguns serão abertos. E nessa mesma noite você terá sonhos e palavras proféticas. E você vai olhar para uma pessoa na rua. Você vai dizer: por acaso você está com um problema assim? Isso tem acontecido? Tem. Meu filho tem profetizado disso há 4 anos. Fafa e Jaque estão em cima de uma palavra do Benjamin. Não foi, Fafa? Eles estavam dizendo: o CD, nem estamos mais querendo o CD, nem estamos mais querendo isso, nem estamos mais querendo aquilo, a gente quer se esconder aqui no Senhor. E é gostoso porque eles são assim. E o Benjamin olhou para ele e falou: tio Fafa e tia Jaque, fiquem em público. Ele nunca tinha falado a palavra público, né? Deixa as pessoas verem o que vocês carregam. Por quê? Porque o dom é para o meu desenvolvimento. O dom é para a sua edificação. Seu dom é para o seu desenvolvimento. Seu dom é para a minha edificação. Por isso que Paulo diz: enchei-vos do Espírito. É coletivo como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então a gente vai começar a falar: e vamos deixar fluir. Agora, nos últimos dias esses dons serão ativados. Mas por que esses dons, Rachel? Porque esses são dons que ativam nossa função. Qual? Intercessão. O que você tem que entender, esse é muito bom, Fabiano.
é que esses dons nos empurram, Pedro, para a nossa condição original, para a nossa posição criacional, que é o sacerdócio. E todo aquele que confessa em Yeshua como Senhor e Salvador, ele te confessa sacerdote e intercessor. Sacerdote não é o cara que está na plataforma, é aquele que foi comprado e foi por bom preço, como disse Filipe. Sacerdotes não são chamados, são comprados com sangue. Agora por quê? Porque quando Deus te dá sonhos sobre situações, visões, e comunica a você coisas sobre pessoas e regiões, não é para que você seja o sabichão, é para que você se posicione entre os céus e a terra, naquilo que Ele te mostrou. Para quê? Para que o céu toque a terra por intermédio de você. Intercessão é intersecção, é estar entre. Ontem eu disse, a igreja ela não intercede, ela é a intercessão. Ela está entre os céus e a terra. Agora, então, os dons ativados, uma maior efusão do Espírito, o maior derramar do Espírito, aumentará a operação dos dons. Os dons, uma vez ativados, produzirão uma demanda de intercessão. Vai aumentar os motivos de posicionamento e oração. Quantos entendem? O suprimento para a demanda de intercessão. O que orar, Leandro? Está nas Escrituras já. Daniel 9:3, Lucas. E aí a gente termina. Não acredito. Bate meu recorde. Olha só. Primeiro diga assim: uma maior efusão do Espírito aumentará a operação dos dons. Os dons, sonhos, visões e profecias, uma vez ativados, produzirão uma demanda de intercessão. O suprimento, o que orar, está nas Escrituras. Foi como começamos, então, o que diz quando Daniel começa. A intercessão de Daniel é que dá início ao ciclo da saída de Babilônia. A intercessão de Daniel gera a ação dos restauradores e a intervenção dos profetas Ageu e Zacarias. Tudo começa onde? Na intercessão. Mas essa intercessão foi resultado do quê? De uma visão que Daniel teve de Gabriel. E ele foi nas Escrituras e olha só. Versículo 2 também, desculpa, Lucas. Aí já é o que ele fez. Meus. Tem uma parada aqui que eu estava vendo, que eu fiquei loucão. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Ele não saiu catando coisa para orar. Ele entendeu o que precisava orar pelo livro de Jeremias. Que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta... Como? Ele só abriu Jeremias e leu. Jeremias 29:10. E passados 70 anos, eu os trarei de volta para esse lugar. E ele contou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 70, 1, 2. Já deu um tempo, mas escuta. Por que Deus não tirou eles e deixou eles quase mais 4 anos? Porque ninguém se posicionou em intercessão dentro da palavra. Deus disse a Abraão em Gênesis 15 que seu povo seria cativo em terra estranha por quantos anos? Quantos anos? Mas Êxodo 12 diz que o povo de Israel ficou no Egito por 400 e... Por que ficaram mais 30 anos? Porque ninguém se voltou para a palavra profética e para os livros para entender que o tempo já tinha terminado. Ficaram 4 anos quase a mais em Babilônia e 30 no Egito, só por não entender que não precisava
precisa bater muita cabeça, é só encontrar o suprimento do que orar na Escritura. Orar o que Deus disse. O que é intercessão? É falar para Ele o que Ele já nos disse em Sua palavra. Agora escute que poderoso. Que haviam de durar as desolações de Jerusalém era de 3. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com orações e súplicas de todo o coração, com jejum, saco e... Agora, sabe aquele textinho famoso de Jeremias 29 que você não sabia como encaixar? Deus é tão poderoso que Ele não só disse que o povo iria para o cativeiro e que duraria 70 anos. Ele não só decretou o juízo, Ele mostrou a rota de escape. Ele disse, ok, vou levá-los à Babilônia. Daí o povo, Jeremias disse, tranquilo, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Jeremias 29, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí ele diz, e depois de 70 anos, Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis. Ele estava falando de Daniel, cara. Jeremias, daqui 70 anos um cara chamado Daniel vai entender. Ele vai me buscar de todo o coração e eu vou trazer meu povo para casa. Agora escute o que isso quer dizer. Diga assim: uma maior efusão do Espírito aumentará a operação dos dons. Os dons ativados produzirão uma demanda de intercessão. O suprimento para a atual demanda de intercessão está nas Escrituras. Orar a palavra liberará poder. Te coloque em pé, por favor. Agora escute. Vamos empilhar essas cadeiras dos lados. Nós vamos orar. Vem, Senhor, vem liberar algo, Senhor. Nick e Rachel, glória em glória, por favor. É um culto racional, tá ok? Deus vai fazer. Vai impartir sobre você sonhos, visões e profecias. Quantos creem? Quantos creem? Quantos querem? Quantos precisam? Então vamos chegar aqui, vamos tirar tudo para os lados. Acha um lugar. Agora, antes disso, eu preciso chamar nosso time. As pessoas que eu chamar pelo nome: Alexandre, Pedro, Alexandre, Xande Fortaleza, cá, vem cá, Kelsey, todo mundo aqui, Igor, aqui do meu lado, aqui, não precisa ficar aí em cima, fica só aqui. Maurício, Lucas, só para os irmãos serem cheios de esperança pela palavra e entenderem que não tem nada de alma aqui, tem só orar a palavra. O que a gente vai fazer agora? Confiar na nossa capacidade? Não, a gente só vai orar a palavra sobre vocês. Romanos 1:11, quero projetar no telão. Nosso time, ninguém sai desse ambiente agora, todos serão pegos pelo Senhor. Porque desejo muito ver-vos para vos algum a fim de que sejais. Então a palavra diz que quem tem dom, pastor Márcio, por favor, aqui, pode comunicar dom. Então nós vamos comunicar com vocês dons enquanto adoramos com Nick e Rachel. Fabiano tem uma palavra breve. Ninguém pode dar o que não recebeu.
Obrigado pelos fundamentos apostólicos. Mas nós vamos entrar agora mesmo numa outra realidade. Paulo disse: o que eu recebi do Senhor foi que eu também vos entreguei. O mesmo apóstolo Paulo disse que desejava estar com aqueles amados, porque ele queria compartilhar dons, presentes de Deus. E deixa eu lhe falar uma coisa. Deuteronômio 34:9 diz que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha imposto as mãos sobre eles. Foi o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: não despreze as palavras proféticas que foram te dados, e nem aquilo que foi comunicado pela imposição das minhas mãos. O mesmo apóstolo Paulo estava cego por um momento. Quando Ananias impôs as mãos sobre eles, as escamas caíram no mesmo instante. Eu estava numa reunião há 12 anos atrás, com milhares de jovens, e eu caí de uma cadeira tremendo, chacoalhando muito forte. E depois de um tempo de manifestação do Espírito, sabe o que aconteceu? Eu estava um pouco tímido. Quando eu abri os meus olhos, os serafins estavam voando na sala. E eles derramavam óleo sobre as pessoas. E sabe o que aconteceu numa outra reunião? Um amado disse que aqueles que o Espírito tinha algo especial, eles iriam ser tocados naquela noite. Eu voei 10 cadeiras para trás. E sabe o que mais ainda? Você tem que ver o que aconteceu quando eu conheci a minha esposa. Então eu olhei para ela e falei: eu não quero namorar você, fica tranquila, eu tenho algo do Espírito. E de repente o Espírito do Senhor veio sobre. Feche os teus olhos por um instante. Vamos fazer como Elias. Tem uma coisa aqui, o Fabiano vai orar por nós, nós vamos adorar. Mas nós vamos fazer como Elias, a gente vai jogar água. Como assim? Eu quero que dê um passo para frente. Quem nunca teve nenhum dom, nunca profetizei, Leandro, nunca tive um sonho de fato profético e nunca tive uma visão de seres angelicais ou das coisas espirituais. Daí quem já teve, dá um passo atrás. A gente vai orar por um aumento. E quem fala assim, ó, cara, eu nem oro em outras línguas também, você dá um passo para frente, vamos transicionar. Faça isso. Quem já teve, passo para trás. Quem não teve nada, nunca, passo na frente, por favor. Nenhum desses dons